Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso no final da tarde do domingo, há mais de 11 anos, sim, sempre aqui das 5 às 5h30 da tarde para proclamar os louvores do Senhor, abordando assuntos de grande relevância da nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida, pela segunda vez, se debruça sobre o tema dos Salmos. Os Salmos na nossa vida é a temática que nos próximos anos, com a graça de Deus, pretendemos desenvolver. No programa anterior fizemos uma introdução, em 2 blocos de 13 minutos, uma introdução sobre esse universo fantástico, esse universo, esse manancial inesgotável que é o livro dos Salmos, um dos livros mais conhecidos do Antigo Testamento, o livro de oração por excelência do povo judeu e também para os cristãos. A nossa proposta é investigá-lo, conhecer, quanto possível, essa riqueza dos 150 cantos, dos 150 salmos compostos que integram o livro dos Salmos, um dos livros mais amados e lidos e rezados, sobretudo, do Antigo Testamento. Nesse segundo programa, nós vamos abordar a questão da língua em que foi escrito o livro dos Salmos. Depois, as traduções posteriores, até chegarmos na tradução que você tem em suas mãos. Você, brasileiro de língua portuguesa, enfim, a Bíblia que você tem em mãos é a Bíblia em língua portuguesa. Ocorre que esta Bíblia que você tem em mãos, qualquer que seja a versão, e são muitas as traduções, para os católicos temos a Bíblia Ave Maria, que é esta que eu utilizo, mas vamos também abordar aqui outras traduções, a tradução da CNBB, a Bíblia de Jerusalém, e outras traduções para a língua portuguesa. Mas é importante a gente investigar a língua original. Depois, quando aconteceu e por que aconteceu a tradução da língua original, o hebraico, para a língua muito conhecida, muito falada na época, pelo menos em parte do Império Romano, e nós nos referimos aqui à tradução chamada dos 70, ou a Septuaginta. Vamos ver daqui a pouco essa nomenclatura, por que se chama a tradução dos 70 ou a Septuaginta, ou seja, a tradução da Bíblia do hebraico para o Bíblia, entenda-se, o Antigo Testamento, do hebraico para o grego, e o grego koiné, o grego comum, o grego popular, havia o grego clássico, que era falado, escrito por pessoas de uma certa cultura, um grego mais refinado, mas tinha o grego popular, o koiné. E depois, já na era cristã, a tradução da Bíblia do hebraico e do grego para a língua latina. Aí temos a tradução chamada Vulgata. Vulgata porque vem do latim vulgar, isto é, o latim popular, o latim comum, também o latim corriqueiro, que era falado pelos cidadãos do Império Romano. Aí já estamos na Península Itálica, aí já estamos na Europa. Essa evolução, essas diferentes traduções, essas diferentes línguas do livro dos Salmos, não só dos Salmos, mas de todos os livros do Antigo Testamento, se bem que alguns deles não foram escritos em hebraico, alguns deles foram escritos em grego. Depois, mais para frente, isso vai ser levado em conta por alguns judeus para excluir do Antigo Testamento alguns livros que eles não consideravam que mereciam entrar no cânon sagrado. Aí já estamos no século I,
aí já estamos na escola rabínica de Jamnia, uma cidade da Terra Santa, onde uma escola de rabinos propôs que quatro critérios fossem utilizados para se decidir, se incluir na relação dos livros sagrados, o que nós chamamos de Antigo Testamento. E por causa desses critérios, 7 livros que não atenderam a esses critérios foram deixados de lado. E alguns deles, porque não foram escritos em hebraico, só foram escritos em grego. Mas isso é a problemática, isso é uma decisão pontual, bem posterior, bem tardia, de alguns judeus da Terra Santa, sobretudo, mas que nunca gozou de unanimidade entre os judeus. Por exemplo, certos livros foram escritos depois de Esdras e Neemias. Nós conhecemos essas duas figuras bem posteriores, um pouco posteriores ao exílio de Babilônia, que terminou no ano 538. Então, esses judeus disseram: os livros que foram escritos depois de Esdras e Neemias não vão entrar na nossa relação dos livros sagrados. Isso deixou de lado livros, por exemplo, como o primeiro livro dos Macabeus, o segundo livro dos Macabeus, o livro da sabedoria, o livro do Eclesiástico. São critérios que, por outro lado, não nos interessam agora para a questão dos salmos, mas a questão da língua, ela é importante. Portanto, no Antigo Testamento nós temos livros escritos originariamente em hebraico e livros que não foram escritos em hebraico, foram escritos em grego. Mas os judeus não eram apenas os judeus da Terra Santa. Os judeus estavam espalhados em todo o Império Romano e havia uma comunidade de judeus que residia na cidade de Antioquia, Alexandria. Habitavam também em Antioquia, hoje atual Turquia, uma cidade um pouco acima do Líbano, mas já em território turco atualmente. Havia uma comunidade em Antioquia e havia uma comunidade em Alexandria. Os cristãos de Alexandria não falavam hebraico, falavam grego e decidiram traduzir os livros sagrados do Antigo Testamento para o grego. Segundo uma lenda, na cidade de Alexandria, foram convocados 72 sábios, escritores, que dominavam não somente o hebraico, mas também o grego, para traduzir a Bíblia, entenda-se quando falamos Bíblia aqui nesse contexto, o Antigo Testamento, para traduzir os livros do Antigo Testamento escritos em hebraico para o grego. E segundo essa lenda, por que 72? 6 de cada tribo de Israel. 6 vezes 12, são 12 as tribos de Israel. 6 vezes 12 dá 72. Reza a lenda que eles ficaram em lugares diferentes traduzindo a Bíblia e depois que o trabalho foi concluído, impressionantemente, todas as traduções foram idênticas. Daí surgiu exatamente a partir dessa lenda a ideia de que essa nova tradução, essa novidade, pela primeira vez que se traduziu da língua hebraica para o grego, a versão passou a se chamar Septuaginta, que vem de 7, mais 7 vezes 10, 70. Na verdade, não eram 70, mas 72, mas arredondou-se para 70. Então, aqui está, certamente foram estudiosos, foram profundos conhecedores tanto da língua hebraica como da língua grega. No mundo egípcio, na cidade de Alexandria, eram profundos conhecedores. Certamente não aconteceu dessa forma, essa lenda de que foi tudo igual. Foi um trabalho longo, foi um trabalho demorado, ali mais ou menos por volta do século III a.C., até alguns sustentam início do século 250 a.C., século III, até o ano 100 e pouco. Um trabalho que demorou bastante
e que redundou no que hoje nós chamamos a tradução dos 70, a Septuaginta. Pronto, então, a partir daí, o Antigo Testamento, incluído o livro dos Salmos, tem duas versões, tem duas línguas. A língua original, o hebraico. Depois temos a tradução do hebraico para a língua grega, é a versão chamada dos 70, a versão Septuaginta. Depois, o que é que acontece? Chegamos a Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo, ele utilizou a versão em língua hebraica ou ele usou a versão dos 70? Alguns textos do Novo Testamento, dizem os exegetas, algumas palavras de Jesus, dizem os exegetas, comprovam que Jesus citou não o texto hebraico, mas o texto grego. Portanto, a versão dos 70, que já era muito conhecida, muito lida, muito falada e muito comentada em ambiente judaico no tempo de Jesus. Aliás, o livro do Deuteronômio, a respeito da frase que Jesus respondeu, com a qual Jesus respondeu ao demônio, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse essa frase, não disse? Pois bem, isso é a versão dos 70. Porque no Antigo Testamento, na língua hebraica, no livro do Deuteronômio, a frase não é essa. A frase é, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Essa sutileza, Deus é uma coisa, Senhor é outra. Claro que os dois termos se referem à mesma realidade. Mas Deus é Deus, Senhor é Senhor. Deus é uma realidade, Senhor é um título para Deus. Bem, sutilezas à parte, na língua grega, a gente percebe exatamente isso, confrontando essa frase do Deuteronômio na língua hebraica com essa frase do de Jesus na língua grega, você tem duas coisas diferentes. Claro que não vamos entrar nessas explicações, mas somente para dizer que no tempo de Jesus, o próprio Jesus e os apóstolos e os escribas e fariseus conheciam, sabiam que, portanto, conviviam com essas duas realidades, o Antigo Testamento na língua hebraica e o Antigo Testamento na língua grega, ou seja, a versão dos 70, a Septuaginta. Está terminando o primeiro bloco, no segundo nós vamos tratar do texto latino, para nós confrontarmos, para nós percebermos que o livro dos Salmos tem 3 línguas. Um grande abraço, até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo bloco do nosso segundo encontro, programa Luz da Vida, dedicado aos salmos na nossa vida. No primeiro bloco, nós abordamos a questão da língua na qual os salmos foram escritos. Todos os salmos foram escritos na língua hebraica, a língua do povo de Deus, a língua do povo hebreu, uma das línguas mais antigas do mundo. Há uma corrente muito considerável, não só entre os hebreus, mas também entre os conhecedores das línguas, os estudiosos das línguas, de que esta língua é tão antiga quanto a própria humanidade, ou pelo menos quanto o tempo que remonta ao tempo de Noé. Um dos netos de Noé, sabem como ele se chamava? Eber. H-E-B-E-R. Hebreu vem de Eber. E qual foi o tempo em que viveu Noé? Quem sabe? Quem pode dizer com exatidão, no tempo do dilúvio, bem antes, muito tempo antes de Abraão? É uma língua antiquíssima. É uma das línguas mais antigas da humanidade. Pois bem, essa língua que até hoje é a língua oficial
do Estado de Israel, a Terra Santa, grande parte da Terra Santa, é a língua em que foi escrito o livro dos Salmos. Ou seja, os 150 salmos foram escritos em hebraico. Vimos no primeiro bloco que ali por volta do século III a.C. até o século II, um período de pelo menos 50 ou 60 anos, nesse lastro de tempo, judeus que residiam na cidade de Alexandria, no Egito, portanto fora da Terra Santa, em ambiente em que se falava o grego, precisamente para que todos os judeus que não conheciam a língua hebraica, mas que moravam fora da Terra Santa, pudessem ter acesso aos livros sagrados, iniciaram um empreendimento que durou muitos anos. Foram vários estudiosos que, segundo uma lenda, dos próprios hebreus, dos próprios judeus, era em número de 72. Esses 72 teriam ficado, digamos, reclusos em um certo ambiente, traduzindo o Antigo Testamento do hebraico para o grego, e depois do trabalho concluído, confrontaram-se todas as traduções e se concluiu que eram idênticas. Daí surgiu esse nome, a tradução dos 70. 70 porque as tribos de Israel são 12 e foram escolhidos 6 de cada tribo. 6 vezes 12 dá 72, arredondando-se 72, a versão dos 70, a Septuaginta. Depois, nós terminamos o primeiro bloco dizendo que, nesse segundo, trataríamos de uma terceira versão, isto é, uma terceira língua. A primeira versão, a primeira tradução, melhor dizendo, melhor que versão é tradução, porque a tradução procura ser fiel ao texto original, já que versão se faz uma adaptação, vamos chamar então de tradução. Então temos a língua original, hebraico. Depois temos a primeira tradução do hebraico para o grego. Aí entramos então no cristianismo. E chegamos no século V. Século IV e V, porque a figura que vou falar agora, ela nasceu no século IV, mas morreu no século V. E ele dedicou boa parte da sua vida, vários anos, a pedido do Papa São Damaso I, seu grande amigo, na cidade de Roma, que ele empreendesse uma tarefa gigantesca, difícil, demorada, mas era um grande intelectual, um profundo conhecedor da língua hebraica e da língua grega. Estou falando de São Jerônimo, presbítero, padre e doutor da Igreja, santo, padre, santo e doutor da Igreja. O que foi que ele fez? Ele passou vários anos de sua vida traduzindo a Bíblia, escrita originalmente em hebraico, e já com uma tradução em língua grega, ele pegou esses dois textos e foi traduzindo para o latim. O latim era a língua oficial do Império Romano. Boa parte dos cidadãos e habitantes das regiões do Império Romano, boa parte falava o quê? Boa parte falava o hebraico? Não. Boa parte falava o grego? Não. Boa parte falava o latim. Então o Papa Damaso, muito inteligentemente, fez o mesmo que os hebreus, os judeus da cidade de Alexandria, intuíram. Nós precisamos uma tradução dos nossos livros sagrados escritos em hebraico para o grego, para as pessoas, os judeus, que não sabem o hebraico. Então, em grego, a língua que eles falam, a língua com a qual eles escrevem, eles vão entender. Pronto. Papa São Damaso I intuiu exatamente isso. A comunidade cristã, o cristianismo já tinha crescido, o número de cristãos tinha crescido impressionantemente. Vislumbrem, por favor,
o que hoje nós entendemos por Europa, boa parte do que hoje nós entendemos por Ásia, boa parte, pelo menos o norte, do norte da África, já havia cristãos. E cristãos que nem conheciam o hebraico, nem conheciam o grego. Então, o Papa Dámaso pediu a uma das mentes mais inteligentes, a um dos intelectuais mais renomados, a um literato, a um conhecedor das línguas orientais, dentre elas o hebraico, faça esse trabalho. Quando o trabalho foi concluído, essa tradução passou a se chamar Vulgata. A Editio Vulgata, ou seja, a edição Vulgata. Traduzindo, a edição em latim vulgar. Em latim vulgar. Ou seja, agora nós temos um terceiro texto do Antigo Testamento, com uma novidade. A Vulgata vai incluir também não só os textos do Antigo Testamento, como do Novo. O último livro do Novo Testamento foi escrito, dizem os estudiosos, muito provavelmente no final do século I. Ali, mais ou menos, por volta do ano 94, 95, morreu o último dos apóstolos, São João Evangelista, o vidente, o autor do quarto evangelho, Evangelho segundo João, da primeira João, da segunda João, da terceira João e do livro do Apocalipse. Então, o que é que nós temos? A Vulgata não apenas vai conter a tradução em latim dos livros do Antigo Testamento, como todos os livros do Novo Testamento que foram escritos em grego. Sustentam alguns estudiosos que o Evangelho segundo Mateus fora escrito em hebraico, outros dizem que foi em aramaico, mas esse texto se perdeu. Então, o que nós temos hoje do Evangelho segundo Mateus é em latim. Ou seja, a versão latina contém em latim todos os livros do Antigo Testamento e, lógico, do Novo Testamento, porque para os judeus os livros sagrados são aqueles, mais ou menos, que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas para nós cristãos, o livro sagrado, que nós chamamos de Bíblia, contém os livros do Antigo Testamento, não só os traduzidos, os que foram escritos em hebraico, mas também os que foram escritos em grego, aquela questão dos deuterocanônicos, ou seja, os livros que entraram na relação dos livros sagrados posteriormente, e os livros que sempre foram considerados como inspirados, pelo menos pela grande maioria do orbe católico. Essa questão dos deuterocanônicos nós não vamos tratar agora, deixamos para depois, porque o livro dos Salmos não entra nessa distinção de deuterocanônico, mas sempre foi um livro protocanônico, isto é, considerado sagrado, considerado inspirado, considerado integrante da relação dos livros sagrados desde o começo. Pronto, essa é a síntese desta evolução que redunda em 3 línguas a respeito da palavra de Deus. O livro dos Salmos, escrito em hebraico, chamemos isso de texto hebraico. O livro dos Salmos, escrito em língua grega, o texto da Septuaginta, a tradução dos 70, e o texto escrito em latim, a Vulgata. Portanto, 3 línguas, uma história com relação ao livro dos Salmos do ponto de vista das línguas em 3 momentos. Isso vai ser importante para o nosso próximo encontro. Por quê? Porque nós vamos ver que na relação do livro dos Salmos nós temos uma numeração diferente.
pegue depois sua Bíblia. Aliás, no próximo programa eu peço a você que esteja com a Bíblia aberta, porque você vai perceber, provavelmente na sua Bíblia, a numeração, tem um número aqui, e entre parênteses tem um outro número. Por exemplo, Salmo 10, entre parênteses 11. Às vezes é o contrário, Salmo 11, parágrafo 10. Normalmente, o primeiro número é menor, o que está entre parênteses é maior. O que significa isso? Exatamente você vai entender o porquê graças à aula de hoje, graças ao nosso encontro de hoje, desculpe a expressão, é nosso encontro. Então, é importante a gente entender Salmo 90, em algumas Bíblias tem 91. Em outras tem 90 e entre parênteses 91 e assim por diante. Por que isso? Por que essa diferença? Isso é assunto para o nosso próximo encontro. Pronto, um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.